docente adjunta do curso de terapia ocupacional da UFSCar, credenciada nos programas de pós-graduação em terapia ocupacional da UFSCar e também no programa de pós-graduação de saúde coletiva. A Sabrina é filha da Sulmira e mãe do Lucas e do André. E é uma alegria, então, que ela esteja aqui representando esse grupo que se organizou um pouco para trazer a visão das mulheres mais jovens aqui à nossa mesa. Bom, então, bom dia para todas e todos. Queria dizer da minha alegria de estar aqui, minha ansiedade de estar aqui, ao lado de figuras e mulheres tão protagônicas na cena da saúde coletiva. E a alegria também de estar aqui ao lado da Rosana, que foi a mulher que, pela via da saúde mental, com todo o seu sangue latino, me trouxe pelas trombas para a saúde coletiva. Quando a Lilian entrou em contato para a gente fazer essa mesa, eu fiquei pensando, ao invés de trazer a minha trajetória, trazer a trajetória de um coletivo de mulheres feministas que tem atravessado profundamente a constituição, inclusive, do meu corpo. Então vou trazer para vocês hoje um pouco da perspectiva de um grupo de mulheres jovens sanitaristas, mas como a Rafaela Pacheco brincou, a gente também tem muitas jovens sanitaristas de pentelho branco neste grupo. Temos uma faixa etária bastante variada. E eu vou trazer, então, a trajetória do coletivo Adelaides. Antes disso, a Rosana já fez um pouco esse resgate, né, do movimento Abrascona, que começou com a Ana Luísa, comigo, com a Rosana, a Catana, a Lígia Bahia, que num momento da última Abrasco, né, de planejamento e gestão, a gente começou a se mobilizar por ampliar, então, esse espaço das mulheres nos eventos da Abrasco. E aí queria fazer um agradecimento especial à Lilian Terra, que é uma das Adelaides e que foi a pessoa que, com muita delicadeza, viabilizou esse encontro, essa mesa, através de uma interface também com o coletivo Paideia. E eu queria também fazer um agradecimento especial à Caroline Castanho Duarte, que provavelmente está nos assistindo, e que estava inscrita e que não pôde vir porque o filho adoeceu, e que contribuiu demais para a construção dessa apresentação. E que é uma apresentação que, mais do que uma discussão acadêmica, ela tem uma vertente política importante, sem fazer essa cisão entre academia e política, e que não nasce já de um grupo de mulheres, né? A gente vem de um grupo mais amplo de militantes de esquerda na saúde coletiva, que a gente chama Adelante, e que tem uma veia muito fortemente constituída de algo que é muito característico da cena contemporânea, que são as redes sociais. Então, Adelante, temos alguns aqui, menos do que eu gostaria, de homens Adelantes. E a gente... e aliás, só aquela foto do início, eu não posso deixar de... Você citou... Como é o nome do moço que foi premiado? O Ézio. O Giriarte é o Ézio da nossa geração. Ele é um dos homens que aparece ali. E esse coletivo de homens e mulheres jovens sanitaristas se inquietam para produzir um conjunto de ações protagônicas com essa dimensão forte também do cyberativismo, ou de um ativismo que se conecta através das redes sociais. E nesse coletivo a gente tinha um conjunto de, na minha última atualização, 154 participantes, sendo que dos quais 68 eram mulheres. Dentro desse grupo e em outros espaços da saúde coletiva, essas mulheres, que são mulheres bastante combativas, ao mesmo tempo que bastante delicadas, a gente começou a perceber que mesmo dentro dos espaços progressistas da saúde coletiva, a gente encontrava a necessidade de produzir um confronto contra o machismo bastante significativo. E aí, da necessidade de produzir esse confronto, mas também novos encontros, a gente partiu, então, da iniciativa de construir, inicialmente, o Adelante Mulheres, que é, então, onde a gente cria um grupo onde as mulheres se conectam para pensar suas questões. E é desse grupo, do coletivo Mulheres, que nasce o Adelaides. Que, então,
então, tem uma forte constituição nas redes sociais, mas que era uma rede social que começou a se fortalecer mais do que nas discussões de comentadoras da conjuntura ou de analistas de produção de dados da saúde coletiva, enfim, mas uma rede que foi constituída fundamentalmente para apoiar nas dificuldades comuns vividas por ser mulher, tendo também a militância e o trabalho em saúde como um comum entre nós. Eu queria só antes falar muito brevemente antes de falar das pautas que nos mobilizam, falar da origem do nome Adelaides, né? Porque a Adelaides, também numa cena muito contemporânea, ela nasce inicialmente de um erro de um corretor ortográfico. Quando a gente ia escrever Adelante, se escreveu Adelaides, a gente gostou da ideia, não é a minha Ana Paraguaia, a gente gostou da ideia de ser um nome feminino, mas ao mesmo tempo, quando a gente foi buscar a origem do nome, a gente se incomodou com o significado do nome Adelaide, que significa nobreza. Ao mesmo tempo, a Caroline fez uma provocação muito importante para a gente, que era justamente da gente olhar, a partir da perspectiva dos estudos da branquitude crítica, que é a gente, de fato, assumir esse lugar de privilégio de nós, mulheres brancas, majoritariamente, da saúde coletiva. E daí sim, a partir daí, a gente conseguia, a partir primeiro do reconhecimento desse lugar de privilégio, a gente poder, então, procurar espaços de transformação, seja para abrir mão desses privilégios, seja para produzir a transformação dos não privilegiados, né? junto deles. Né? E o Ricardo Teixeira fez uma provocação ontem a respeito dos actantes do Latour, né? Que foi os actantes para o Latour são coisas não humanas que agem, né? Então, como um corretor ortográfico de uma rede social conseguiu também produzir uma intervenção em nós. E aí a gente fez um breve mapeamento aqui para essa apresentação sobre as pautas que nos mobilizam e a gente elencou, então, a violência de gênero e o machismo, a produção acadêmica e gênero, alimentação consciente, trabalho doméstico e gênero, interrupção voluntária da gestação, movimentos sociais e feminismo, eleições e feminismo, puerpério, maternidade e trabalho, violência de gênero e machismo, perspectiva interseccional, gênero, raça e faixa etária. Então, vou falar um pouquinho agora das Adelaides, mas já estou falando, né? Mas começar a tentar aprofundar um pouco. Então, isso aqui eu já falei. E aí, então, a gente começou a pensar como habitar esse espaço, né? Que é um espaço de privilégio, mas, ao mesmo tempo, não deixa também de ser um espaço que, em outros espaços, é um lugar de oprimido. Uma das maneiras que a gente encontrou de produzir uma reflexão sobre isso foi a gente começar a colocar o machismo e o feminismo na roda a partir de uma pesquisa inicialmente auto-aplicada entre nós mesmas, que buscava produzir uma transformação a partir da construção do nosso lugar de fala, mas não só o nosso lugar de fala, também o nosso lugar de ação. Então a gente construiu a muitas mãos um questionário auto-aplicado para tentar identificar, não o perfil, mas os perfis, né, dessas mulheres que nos constituíam ali. Então, quem somos? Né? Então, a gente começou a... Vale dizer que isso nasceu, né? Acho que foi a Gunnar que comentou sobre a naturalização da ocupação dos espaços masculinos, e a gente também tinha esse incômodo, e um evento que teve do Conasense, que era uma mesa constituída de grandes notáveis, homens brancos médicos, sem nenhuma mulher, para fazer uma análise do histórico do SUS e os desafios, né, do SUS. E aí a gente se incomodou muito por não ter uma mulher, né, naquele espaço. E para a gente foi um momento bastante representativo dessa invisibilidade da mulher na saúde coletiva, como muito bem os meus colegas anteriores mostraram. Então a gente criou um questionário online, e aí trouxe aqui algumas das grandes contribuintes, que foi a Patrícia Silveira, que está aqui, a Luísa da Mata. Foi um questionário autogestionado e autoaplicado para a produção de um movimento de autoanálise, mas também de autocrítica. E aí, nesse questionário, a gente mapeou caracterização socioeconômica, acesso à educação e saúde, redes de apoio, participação no mundo do trabalho, inserção acadêmica, ativismo político, violência de gênero e maternidade. Depois a gente vai ver mais para frente que isso acabou funcionando como um dispositivo inspirador para o que vai ser posteriormente a pesquisa que o coletivo
desenvolveu. E aí alguns dados produzidos. Peraí, só vou beber uma. Que ontem o Festival Lula Livre desidratou. Então, alguns dados produzidos, né? Desse grupo, 88,5% tinha idade entre 30 a 47 anos. Eu simplifiquei muitos dados, porque são 20 minutos, a gente tinha 65 questões. A gente tem uma maioria branca, 83% de mulheres brancas e uma minoria de mulheres negras, pardas, indígenas e amarelas. Todas elas com um grau de alta escolaridade, 74% formadas em universidades públicas. Um dado também bastante provocante para a gente, né? 74,3%, e já num dado provocante que não é de agora, né? Tem a principal via de assistência em saúde por planos de saúde, tanto familiar quanto pessoal. A gente tinha 82,9% de mulheres hétero, distribuída dessa forma mais para Iemanjá do que para Iara, por enquanto. Então, 66% paulistas, gaúchas, baianas, mineiras e cariocas. Teve um número de Adelaides que não respondeu, né, o questionário, vale dizer isso. E uma minoria está distribuída no Distrito Federal, Goiás, Paraná e Pernambuco. 57% tem atuação nos estados de São Paulo, Bahia e Rio de Janeiro. Pernambuco, Sergipe, Distrito Federal e Rio Grande do Sul em menor número. E ainda mais pulverizadas em Santa Catarina, Paraná, Minas Gerais e Goiás. A gente tem um grupo com 43% de médicas e 54% de mulheres distribuídas nas seguintes profissões que não são não médicas. São outras profissões de saúde, como enfermagem, psicologia, odontologia, nutrição, terapia ocupacional, farmácia, fisioterapia, ciências sociais, direito, bioquímica, comunicação e saúde coletiva. 77% dessas mulheres possuem pós-graduação, mestrado, doutorado e pós-doc, e a principal área é a saúde coletiva. 83% atuam em políticas públicas, planejamento e gestão, que também é um dado curioso em relação ao que a Gunnar trouxe, né, que na vida acadêmica a gente tem uma menor dificuldade de inserção. Eu não sei, eu tenho minhas dúvidas em relação a isso. E uma maior dificuldade na gestão, e aqui a gente tem um grupo prioritariamente formado por mulheres na gestão, e 46% se dedicam exclusiva... se dedicam cumulativamente também a áreas de assistência ou cuidado em saúde. E todas elas, uma grande maioria delas, acumulam ao longo de sua história uma experiência em instituições públicas de saúde, gestão ou ensino. Aí um recorte, né, econômico. Uau! 46% recebem acima de 10 salários, 80%, o tempo voa, gente, então eu vou voar aqui um pouquinho também. 80% já ocupam cargos de chefia e 83% dedicam à profissão mais de 30 horas semanais, e sendo que 63% dedicam mais de 40 horas e algumas até mais de 50 horas. A gente tem um grupo de metade das mulheres desempenham funções de liderança ou coordenação, assessoria de movimentos sociais. Esses são os principais movimentos sociais listados pelas mulheres. Em relação à maternidade e vida doméstica, a gente tem que 46,2% dedica 20 ou mais de 24 horas semanais aos afazeres domésticos e familiares. Todas as mulheres, mães, afirmam sentir limitações para conciliar a maternidade e a atuação política, sendo que 69% afirma sentir essas limitações sempre ou frequentemente. Em relação à rede de apoio da maternidade, a gente tem 78,3% em escolas, creches privadas, e isso também vai mostrando o recorte de privilégios que essas mulheres têm em relação à rede social de apoio, né? Vou passar mais rapidamente, porque a hora que eu soube que eu tenho só 5 minutos ainda tem coisa melhor. A maioria dessas profissionais perderam ou recusaram propostas de trabalho que desejavam por causa da maternidade. 5 dessas mulheres relatam experiência de aborto provocado, sendo, além dessas 5, 2 por aborto espontâneo. Aqui um pouco de dados em relação à gravidez.
E aí 100% dessas mulheres referem já terem se sentido discriminadas ou prejudicadas por serem mulheres em sua atuação profissional. 100% presenciam outras mulheres enfrentando situações machistas em ambientes de atuação profissional, política e social. E vale a pena dizer que aqui a gente estava fazendo um recorte muito específico da atuação na saúde coletiva, né? 86% revelou que já teve uma ideia roubada ou apropriada por outros homens nesses ambientes. 94% já tiveram situações consideradas maninterrupting e 83% situações consideradas mansplaining. E aí vale dizer que esse é um recorte específico de mulheres muito atuantes na saúde coletiva com um alto grau de escolaridade, né? Ou seja, mesmo dentro de um recorte importante de privilégios, a gente tem esses dados que são bastante tristes, né? 94% declaram já terem sofrido algum tipo de violência de gênero nessa distribuição, né? De violência psicológica, moral, institucional, sexual, obstétrica, violência física e, em menores proporções, homofobia, violência patrimonial, racismo e outras. E um dado também importante é que 91% dessas mulheres não denunciaram a violência que sofreram nos órgãos oficiais, embora a gente diga sempre da importância das mulheres fazerem essa denúncia, né? E aí eu trouxe aqui algumas imagens e narrativas. Essas são algumas das Adelaides. E aqui algumas dos comentários que apareceram no questionário. Atuei como gestora na Secretaria de Estado e vivi a violência midiática. Fiz um aborto em decorrência de violência sexual. Sofri abuso sexual na infância. A maioria dos meus parceiros insistem em sexo desprotegido. Vivi uma cesariana mal indicada a contragosto, às 40 semanas antes de entrar em trabalho de parto, com indução desnecessária e mal conduzida. Avisei que estava em taquiciostolia e após 50 minutos de ocitocina não fui monitorada. Me sinto violentada em ambiente institucional e familiar. Eu fiz uma questão estética, assim, de intercalar narrativas e imagens para a gente sempre lembrar que a gente não está falando do outro, né? Assim, a gente está falando de nós mesmos. Algumas violências só percebi muitos anos depois. Tive minha nomeação como docente extremamente atrasada, sem justificativa, e estava grávida na época. Não pude usufruir completamente do direito à licença maternidade por isso. Ficou claro que era uma situação de discriminação, mas optei por não tomar providências por conselho de pessoas que estavam há mais tempo na universidade. Na pré-adolescência, um tio insistia em me levar para a praia e me tocava. Difícil falar disso. Transformei as violências que vivi na minha dissertação de mestrado. Quando resgatamos as violências, vemos que uma atrela-se à outra, são muitas e acontecem muitas vezes. Tive 3 costelas quebradas após agressão por parte do meu ex. Vou aproveitar e usufruir do poder das minhas colegas de atravessar só um pouquinho. Um trabalhador não aceitou receber orientações minhas como chefe, gritando, xingando e com o dedo em riste. Algumas violências são mais facilmente acolhidas, mas há outras em que o machismo impera e as pessoas ficam em busca de razões de ter ocorrido. Precisei levar minha filha para o trabalho e fui constrangida por um colega, dizendo que a criança atrapalhava e eu deveria ter deixado com a avó. Avó. Eu vou passar mais rápido aqui, porque eu acho que a gente... Falando do pai, né? Fala da avó. E aí a gente tem... Eu viajei no tempo, né? Quero só garantir aqui às minhas colegas de aparecer e muito rapidamente, antes de encerrar, dizer que a gente teve, a partir desse questionário, um impacto afetivo e político que foi realizado dentro do coletivo Adelante e que a gente achou que esse questionário era um importante dispositivo de intervenção, né? E aí a gente transformou esse questionário, então, numa pesquisa que está sendo implementada, coordenada pela Catana Oliveira, no Departamento de Saúde Coletiva, mas que é uma pesquisa construída por todas as Adelaides. E, além disso, a gente construiu, então, esse espaço dentro do Abrascão e uma perspectiva também junto com a Rede Unida, através da Mariana Seabra e o Túlio Franco. E estamos, então, num momento importante de desenvolvimento e coleta desses dados, desses questionários. Então, a gente gostaria de convidá-las, eu não sei se transitou aí alguma divulgação, mas a gente já está agora com mais de 600 respondentes. 700 respondentes em relação a esse questionário.
que vai, então, procurar, como a Rosana me ensinou, produzir alguns desfios, né? Então, a gente gostaria muito de convidar todas vocês a responder esse questionário. E uma consideração final, então, é que o que a gente quer é, de fato, produzir uma saúde coletiva feminista, né? Onde a saúde é um direito de todos e dever do Estado, mas também é saúde o que escapa dele e precisa continuar escapando. Uma saúde atravessada pelos determinantes biopsicossociais, mas também pelas determinações afetivas e culturais, portanto, muitas saúde coletivas. Produzir conexões dessas saúde coletivas que acolhem, que cuidam e tecem relações. Um campo comum que resiste à opressão e gera vida, mesmo em contextos de morte, precarização e violência. Como maternar que sabe o valor dos vínculos afetivos e do cuidado, da celebração da vida, mas também não se furta dos seus conflitos e da luta cotidiana. Como no fazer da cozinha, onde se dosa a variação de temperos e temperaturas para produzir resultados singulares e bons encontros. Acreditamos na produção de um campo que dá luz a muitas práticas e tecnologias de saúde, mas uma só política, aquela do cuidado. Por falar em cuidado, eu gostaria de enviar uma grande vibração de cuidado para uma mulher importante da saúde coletiva que está atravessando uma situação bastante difícil, que é a Laura Fauerwerker e a Débora Diniz, que já foi lembrada aqui. Obrigada, gente. Desculpa o atravessamento do tempo.